Prezados, estamos aqui com mais uma conversa do nosso ciclo sobre os 450 anos de Niterói, vamos dizer, da história de Niterói e os 450 anos que o Araribóia recebeu a Sesmaria, né? E hoje, para conversar conosco, o Paulo Knaus, professor da UF, que tem aí pesquisa, artigos, livro sobre a nossa cidade. Paulo, muito obrigado pelo seu aceite, pela sua participação aqui conosco para vir falar aqui da nossa cidade. Fábio, obrigado pelo convite, uma alegria poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas, meus estudos, com todos que nos assistem. Vamos falando dessa questão, né? O pessoal está trabalhando com uns 450 anos da história, a fundação da cidade e tal. E aí vamos pensar um pouco esse contexto, o personagem do Araribóia, a própria conquista portuguesa, a briga com os franceses pela região da Guanabara. Enfim, você pode falar um pouquinho sobre esse tema para a gente? Bom, eu acho que é sempre importante dizer, não é, que a memória de Araribóia e do aldeamento São Lourenço e da presença dos Temiminós, não é, aqui na região da Baía de Guanabara, ela é, se relaciona com a história do domínio, da afirmação do domínio colonial, né, no século XVI, o domínio colonial português sobre essa região do Recôncavo da Guanabara, não é? Mas é uma história que também se confunde é, com um, um enredo, né, de relações sociais que antecede a presença do colonizador. Os terminós, em alguma medida, não é, são um grupo indígena e que habitava e ocupava, portanto, a região da Baía de Guanabara, as terras ao redor, não é? E diante dos conflitos de organização da sociedade nativa americana na altura, não é? É um grupo que termina sendo é, na rivalidade, participa do quadro de rivalidades indígenas que existia no contexto da Baía de Guanabara. E termina sendo um grupo que é expulso da região, né, que pelo conflito e as rivalidades indígenas, deixa a região da Guanabara e consegue retornar à região da Guanabara com apoio dos portugueses, não é? Eles se isolam no Espírito Santo e esse grupo do Espírito Santo consegue, com apoio dos portugueses, regressar para Guanabara. Então, uma história importante da gente ser lembrada para a gente entender, não é, que a presença do agente da colonização europeia na América, ele se inseriu num quadro de relações sociais que existiam por aqui antes, não é, da presença dos europeus. Em certa medida, não é, o processo de colonização se favoreceu desse quadro de rivalidades anterior à colonização, não é? E faz com que os agentes da colonização tenham se apoiado na aliança com agentes nativos, não é? Anterior, já situados na América antes da presença do colonizador, não é? Então, os terminós, não é? Do Araribóia, eles têm uma relação com a terra, uma memória da sua presença, inclusive na região da Guanabara, que antecede a presença dos europeus, sobretudo a dominação colonial, não é? E tinham como rivais é, o grupo indígena dos Tamoios, que são aqueles que, de algum modo, foram responsáveis pelo isolamento dos Temiminós, que conseguiram regressar à sua terra a partir do apoio com os portugueses, não é? Então, o que é importante aí é a gente chamar atenção para isso, quer dizer, o Araribóia, ele não é propriamente, não é, um agente a serviço da causa do colonizador, como às vezes a gente caracteriza, não é? Mas ele é um agente indígena, não é? Que participava do mundo, do seu grupo étnico, né? E conseguiu, no contexto da colonização, regressar à terra
da qual ele e seus ancestrais haviam sido expulsos, né, pela rivalidade indígena. Não é? Acho que é importante dizer isso porque mostra, não é, a complexidade desse processo de dominação colonial na região da Guanabara, não é? Onde, e a gente não pode esquecer, não é, que esse quadro de rivalidade indígena se entrelaçou com o quadro de rivalidade europeia, porque na região da Baía de Guanabara, a presença portuguesa aqui, não é, se explica pela atuação de navegantes franceses aqui na região, e a tentativa de construção de um projeto colonial na Baía de Guanabara, que os franceses denominaram França Antártica. Não é? Então, o quadro de rivalidade da disputa colonial europeia se entrelaça na Guanabara com o quadro das rivalidades indígenas, não é? As rivalidades históricas indígenas. E não sem razão a gente vai ver Tamoios se aliar a franceses, não é? E Teminós se aliarem a portugueses. Não é? Então, o português era inimigo do francês, automaticamente ele virava inimigo do tamoio, não é? O tamoio era aliado do português, automaticamente virava inimigo do português, do mesmo modo, não é? Que o tamoio era inimigo era rival do Temiminó, o Temiminó rival do tamoio, não é? E com isso, o Temiminó ficava rival do francês, que era aliado do tamoio, do mesmo modo, não é? Que o tamoio se tornava rival do português porque era aliado do Temiminó. Não é? O quadro ainda vai mais longe, não é? Se a gente incluir a conexão mais ao sul com os tupiniquins, não é? Onde o de São Vicente, não é? Da região vindos, a ação portuguesa vindo de São Vicente, vai articular, a partir das missões da atividade dos jesuítas, não é? Uma aliança forte com os tupiniquins e que vai opor o grupo indígena da Guanabara dos Tamoios aos tupiniquins de São Paulo. Não é? E quando Estácio de Sá e depois Mendes de Sá vêm para combater os franceses, supostamente, não é? Na Baía de Guanabara, eles vêm com forças vindas de São Vicente. E, portanto, eles trazem membros indígenas, não é? Do grupo tupiniquim. Não é? Então, a história da Guanabara, não é, indiretamente em Niterói, se constitui a partir desse quadro de conflitos que entrelaçam rivalidades de diferentes pontos de vista, não é? E formam um quadro de entrelaçamento de rivalidades históricas que não eram necessariamente correlatas nem correspondente, não é? Mas que a partir do processo de colonização, não é? Se encontra aquele quadro de rivalidade europeia com o quadro de rivalidade da América original, não é? E aí um entrelaçamento de interesses e conflitos, não é? E o Araribóia participa desse quadro, o Araribóia e seu grupo étnico, não é? Os Teminós, essa nação indígena, entra nesse contexto aí, não é? De rivalidades históricas que se entrelaçam nesse momento, no século XVI. O que que o personagem Araribóia personagem histórico, né? Não estou nem entrando não, construiu-se um mito e construiu-se um personagem a posteriori, mas o que que desse Araribóia do século XVI, quer dizer, o que que através das fontes da época chegou até nós e o que que a gente pode falar dele? A gente não conhece, né? É muito boa a sua pergunta, porque a gente não conhece, não é? Um documento do Araribóia, né? Porque, como a gente sabe, os indígenas eles não escreviam, né? E se escrevessem, teria escrito na língua deles, né? A gente teria que traduzir para o português eh, essa manifestação, né? Então, o que a gente conhece, basicamente, são registros dos agentes da colonização, né? Principalmente os jesuítas, não é? Que guardaram muitos registros dessa época, não é? Por meio de memórias e cartas, correspondência, não é? Então, basicamente, a gente conhece a trajetória do Araribóia filtrado por essa documentação de natureza europeia, não é? O que implica, né, da gente também
ter que compreender que os qualificativos, os adjetivos, não é? São elaborados a partir desse ponto de vista europeu, né? A gente não conhece um documento da parte dos indígenas. Por outro lado, não é? Todo o quadro, a cronologia dos acontecimentos, não é? Todos os comentários, os próprios é, é, autores dos registros, não é? A gente com isso vai podendo analisar e buscar uma interpretação, não é? Em que a gente compreenda o, a, a importância, não é? E o significado que essa personagem histórica tem para a história, não é? É, é muito comum, né? Quer dizer, eu acho que o Araribóia vive entre duas marcas, não é? Duas identidades. Uma de ter sido um aliado subjugado ao projeto colonial português, não é? Quer dizer, se aliou aos portugueses, e com isso a imagem típica disso é o nome de batismo dele, Martim Afonso, que era o nome do capitão donatário, né? Que recebeu a capitania hereditária da região do Rio de Janeiro, não é? A outra marca disso, não é? O Araribóia que recebeu, se converteu, né? Então, pelo batismo, ele mudou de nome, ganhou um nome cristão, não é? Homenageando o capitão donatário, não é? O governante, o representante do governo da coroa aqui, não é? E, ao mesmo tempo, né? Pela lembrança de que ele teria recebido, teria sido distinguido, não é? Com a Ordem de Cristo, né? E teria o manto da ordem, teria recebido o manto da Ordem de Cristo. A informação é um pouco debatida, não é? Mas o fato é que ele é representado assim, não é? O conhecido busto dele, que hoje está em São Lourenço, não é? É ele trajando em traje português, não é? A gente vê o traço fisionômico indígena, não é? Diria pouco generoso, não é? Um pouco bruto, não é? E o traje europeu, não é? É, é, Ao contrário, né? Quer dizer, a gente tem uma outra imagem do Araribóia, que é o Araribóia cioso da sua condição indígena, não é? Altivo, aquele que não se subjugou ao domínio português, não é? Esse está representado mais na estátua que fica hoje junto ali das barcas, não é? É, é, e que e se identifica ele pelo nome indígena, não é? E não pelo nome cristão de batismo. E essa imagem dele está, sobretudo, sustentado, né, numa crônica que descreve o encontro dele com o governador Antônio de Salema, em que ele se recusou a fazer reverência, não é? Portanto, se colocar na posição de subjugado ao governador, não é? E ele termina assentando também, não é? Então, é, segundo a crônica, não é? O governador ficou chocado com aquilo, e ele teria dado uma resposta à altura do governador, dizendo que quem brigou, porque o governador Antônio de Salema veio depois, não é? Já na década de 70. Então, a conquista da Guanabara já estava realizada. E ele lembrou o governador, não é? Que quem enfrentou os inimigos dos portugueses, quem lutou pelo controle da terra, foi ele, não o governador, não é? E com isso, o governador, mesmo se sentindo intimidado, o Araribóia insiste na posição de subjugada, né, do Araribóia. O Araribóia então se levanta e vai embora, não é? Então essa memória é sempre uma memória importante para chamar a atenção para o fato de que o Araribóia não se compreendia, não se via, não é? Como um agente submetido à dominação portuguesa, não é? E o fato é que a gente sabe, não é, que os portugueses é que precisavam muito do Araribóia e o Temimínó, não é? No primeiro momento, a aldeia Temimínó
ela vai se localizar nas cercanias, não é? Nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, na região em direção a São Cristóvão, protegendo, portanto, o fundo do continente, né? O fundo da cidade, considerando que o, as baterias militares estavam localizadas, né, junto à praia, né, junto à área das águas, né, por onde viria eventuais ataques por água, não é? E precisava proteger a cidade pelos fundos, que ainda não tinha paliçada. Estamos falando isso do início da cidade do Rio de Janeiro, não é? Depois de 1567, não é? Então se organiza a proteção da cidade com a posição dos indígenas nos arrabaldes, nos arredores da cidade, pelo interior do continente, não é? Uma vez isso resolvido, não é? Aí já mais tarde, na década de 70, não é? Então, o Araribóia e a sua aldeia Temiminó são transferidos para o Morro de São Lourenço, não é? E daí vem a famosa Sesmaria concedida, não é? E que dá origem ao aldeamento indígena de São Lourenço, sob liderança do Araribóia, mas, evidentemente, sob a gestão e organização, não é? Dos jesuítas, não é? É, é interessante, nesse caso, não é? A ocupação em Acrópole, né? Quer dizer, em cima do morro. É, é, Nem sempre é tão comum isso para a ocupação indígena, não é? O normal, o mais comum da ocupação indígena, não é? A aldeia, ela encontrar uma clareira, uma região plana, não é? Até para tornar todas as práticas extrativistas de agricultura mais acessíveis, não é? Inclusive o acesso à água, porque se você está no morro e não tiver uma mina de água no morro, você tem que descer para buscar água, e você vira dependente, não é? Então tem uma certa lógica. Então essa ocupação indígena, do aldeamento indígena, não é? Dos Temiminó na área onde depois se implantou a cidade, se desenvolveu a cidade de Niterói, não é? É uma situação especial, não é? E que, ao mesmo tempo, indica, não é? Que, na verdade, esse aldeamento, de certo modo, ele tinha uma função militar de proteção daquele contexto da Baía de Guanabara, não é? Porque a posição em Acrópole, em cima do morro, não é? A modo dos gregos, né? Que faziam as cidades a partir do topo do morro, não é? No caso da nossa colonização, especialmente aqui na Baía de Guanabara, não é? Os colonizadores se aproveitaram disso para criar condições, não é? De defender o território, criando baterias que tinham visão mais distante, não é? E também tivessem alcance de artilharia, não é? Mais forte de cima para baixo, não é? Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente observar, não é? Que essa aldeia, quando ela vai para Niterói, ela assume uma posição que não é tão característica assim, nem das aldeias indígenas e nem mesmo dos aldeamentos indígenas, que uma parte deles se constituíram em fazendas controladas pelos jesuítas, não é? Com mão de obra indígena, naturalmente, e usualmente, não é? Essa posição em Acrópole não é tão comum, não é? Se a gente comparar mesmo com a situação de São Cristóvão, ali era uma situação típica de aldeia plana, não é? E a posição de São Lourenço, não é? Agora, é preciso também a gente lembrar que a região de São Lourenço era muito diferente, não é? Do que a geografia local era muito diferente da atual, não é? E o outro problema que tinha por também a Acrópole, não é que ela estava diretamente ligada à água, não é? Era muito próximo da passão da ponte, aquilo tudo, não é? A gente não reconhece mais como o morro era perto da água. É, é, e como é, é, a região ao pé do morro era de um grande alagadiço, né? Então, era uma região pantanosa, um mangue, né? E com isso, não era uma localidade de fácil acesso, era bem protegida, não é? Mas não era tão de fácil acesso. É,
De todo modo, isso indica, né, que a posição dos indígenas nessa região estava preocupada com a segurança, né, e, certamente, com a função militar que aquela ocupação poderia ter, né, o que aponta para o fato de que havia expectativa, né, de eventuais ações de resistência pelos habitantes locais, né, nativos da região do outro lado da Baía de Guanabara, considerando que o lado da cidade do Rio de Janeiro já estava controlado pelas forças coloniais. Né? E depois, na sequência, na mesma época que a Sesmaria de Araribóia é concedida, são concedidas também outras sesmarias para outros portugueses, não é? Inclusive um francês, não é? Martim Paris, que vai ocupar a região que hoje corresponde, não é, ao território do município de Niterói. Mas o mais importante disso tudo, né, é a gente chamar a atenção para o fato de que esse aldeamento indígena, não é, e a liderança de Araribóia, não é, pertence a um contexto histórico da afirmação da dominação colonial portuguesa na América e que os indígenas não participaram disso como agentes ingênuos ou subordinados, submetidos, não é? Eles também participaram disso com interesses próprios e movidos por um quadro de relações sociais, não é? Singular, próprio do contexto das rivalidades entre os grupos indígenas que existiam na terra americana antes da presença dos portugueses, inclusive, não é? Dos europeus, de modo geral. Essa questão de trazer a fundação de Niterói para esse momento, da Sesmaria, do Araribóia. Olha, é muito boa essa discussão, né? É claro que a Sesmaria Temi-Menor, ela indica, não é, o processo de ocupação das terras onde hoje a gente identifica como território de Niterói, não é? Mas, como nós sabemos, indígenas não vivem em cidade, não é? Não constituem vida urbana, não é? Então, quando a gente diz assim, o Araribóia é o fundador da cidade, para sermos precisos, não é? A gente poderia dizer que ele é um pioneiro da ocupação da terra, não é? Mas, por outro lado, o que a gente lembra é a memória dele como fundador da cidade, não é? Então, isso envolve, naturalmente, uma certa construção narrativa e de um certo mito, né? De um tempo de origem anterior à nossa vida, não é? Uma certa construção mitológica, não é? De um tempo ancestral, originário da cidade. Não é? A rigor, a cidade de Niterói ela é criada em 1818 por Dom João VI, não é? Que eleva o povoado da Praia Grande, não é? À condição de Vila Real da Praia Grande. Então, ele reconhece que ele tinha uma povoação, que tinha um contingente populacional com a vida dinâmica, não é? Morando como moradores, com suas atividades sociais, econômicas, não é? E ao atribuir o reconhecimento daquele povoado como vila, ele estava definindo também uma condição política, não é? Constitui um corpo político. Até então, esse corpo político, se a gente pode reconhecer assim, não é? Era um corpo político que não tinha autonomia, não é? Ou era representado pela cidade do Rio de Janeiro, ou no interior, mais adentro, né? Pelos municípios do interior. Né? Maricá, o caso da antiga vila de Santo Antônio de Sá, que corresponde mais ou menos hoje a Itaboraí, ou Magé, uma coisa assim. Né? Então, no início do século XIX, é que Niterói surge como corpo político, não é? Mas talvez tão significativo quanto essa decisão de caráter político é o fato de que Dom João também imediatamente, não é, aprova o plano de edificação da Vila Real da Praia Grande, que é um plano urbanístico, não é? Que organiza o espaço, o território, o núcleo urbano da cidade, né? Constituindo a Praça do Pelourinho, não é? O Campo de São João para a igreja, do padroeiro, não é? O Largo da Memória, que é uma espécie de espaço de contemplação, mas que celebra a memória da presença de Dom João na cidade. Isso é importante também dizer. Dom João
construir uma narrativa em torno dessa afirmação política do povoado da Praia Grande, não é? Dom João, quando veio a morte de Dona Maria, em 16, ele depois de um tempo foi passar uma temporada de luto em Niterói, não é? E ele concedeu, então, acolhido na comunidade, tudo, chegou no aniversário dele, ele concedeu, então, um beijamão, não é? Então, as pessoas, ele foi para um campo, né? Que corresponde hoje à área da Praça do Rink, não é? Tem E ele lá até concede ali um o beijamão. obelisco, né? Marcando a Tem uma data, né? coluna, É a isso, tem a coluna, né? coluna, né? A coluna da memória ali, não é? Celebrando essa lembrança de que o rei esteve ali, concedeu um beijamão. E teria sido por esse bom acolhimento da comunidade que ele decidiu, então, elevar o povoado da Praia Grande à vila, não é? Constituindo o corpo político. Não é? Mas, como eu disse, não é? Quer dizer, e não foi assim. É, é, Quer dizer, essa criação ainda ganhou sentido simbólico, porque ele deu o título à vila de Vila Real. Né? Nem toda vila tinha esse título de Vila Real. Quer dizer, quando você diz que é Vila Real, ela é protegida pelo rei diretamente. Não é? Então, a Praia Grande se constitui como um povoado valorizado na política joanina. Não é? E o resultado disso não é que, na verdade, Niterói se constitui ao longo do século XIX não é, como uma cidade monárquica. Não é? Depois de 1834, com o ato adicional e a transformação da cidade em capital da província, em 1835, não é? A autonomização da província fluminense em relação ao governo da corte, não é? Da corte imperial, não é? Niterói vai se tornar capital provincial, ela também vai ganhar o título de cidade imperial. Não é? E para marcar essa diferença, não é? Vai mudar o nome também, vai deixar de ser Praia Grande e passar a assumir o nome de Niterói. Não é? Essa palavra é de origem indígena, não pode esquecer que nessa altura, fim da década de segunda metade da década de 30 do século XIX, a gente já está na onda do indianismo, né? Do culto indianista. Não é? Então, Niterói assume esse nome de origem indígena, não é? E afirma o sentido político da cidade como capital provincial, não é? Em torno da memória da presença do rei, não é? E depois, em 1840, a famosa visita de Dom Pedro II, que inaugura, inclusive, a Coluna da Memória e organiza urbanisticamente o Largo da Memória, não é? Que hoje é a atual Praça do Rim. Então, Niterói se constitui como corpo político muito vinculada ao Império, primeiro ao reinado de Dom João, depois ao Império, especialmente o segundo reinado de Dom Pedro II, não é? E se afirma, não é, como uma terra associada à memória, não é, monárquica. Quando chega a República, essa memória já não serve mais, não é? É preciso redefinir o sentido político da cidade, não é? Bom, é claro que também não pode esquecer que o contexto da proclamação da República não foi um contexto tão simples, linear, não é? Sem conflitos. E talvez o mais importante seja a gente apontar para o fato de que o problema, primeiro, da posse do militar, não é? Marechal Deodoro, e depois sucedido pelo Marechal Floriano, né, seu vice-presidente, não é? Substituto, né, portanto, do primeiro presidente. Isso cria uma crise política complexa, porque ali a gente está num contexto ainda de embates de projetos republicanos, não é? Isso vai resultar na conhecida Revolta da Armada, em 1893, e, na verdade, a Revolta Armada vai opor forças do Exército e da Marinha, não é? Vai fazer da Baía de Guanabara um centro de batalha. Claro que todas as forças oficiais protegeram a capital federal, não é? E a revolta armada terminou, na verdade, afetando grandemente a cidade de Niterói. Ainda que Niterói tenha sido a base para as forças de resistência, não é? E oficiais e de vitória, né? Do conflito político por parte das forças oficiais, não é? A cidade ficou muito afetada pelas bombas, pelos bombardeios,
não é? Por todo o conflito bélico, não é? Isso merecia ser mais bem descrito, estudado na pesquisa histórica, não é? O fato é que a cidade sai muito abalada, apesar de ter ganho o título de cidade invicta, não é? Porque resistiu à guerra, não é? Ela, na verdade, sai muito abalada do conflito, não é? E, evidentemente, a sua memória política não ajudava muito no processo de conciliação. Por incrível que pareça, não é? A capital é transferida para Petrópolis, outra cidade imperial, não é? Monárquica, de memória monárquica, não é? O que indica a importância que a memória imperial tinha na província fluminense, não é? Agora, sobretudo, esse processo de transferência da capital para Petrópolis esvazia Niterói como centro político, né? E só depois, em 1903, quando se decide o regresso da capital para Niterói, é que Niterói, então, vai constituir, não é, a sua configuração, digamos assim, a sua nova identidade política como capital de Estado na ordem republicana, não é? E a gente vê claramente, não é, que nesses anos de 1904, quando se institui o primeiro prefeito da cidade, se inaugura a prefeitura da cidade, não é? Porque até então a cidade era governada pela Câmara, porque era um modelo parlamentarista do Império, né? A Câmara que era responsável pela administração municipal. Então, com a República, há a separação do legislativo e do executivo, com o presidencialismo, né, o regime presidencialista. Então, há a criação da prefeitura ao lado da Câmara, a Câmara perde poderes executivos, não é? Surge o prefeito, o poder executivo municipal, naturalmente também um processo importante, né, de conflito político, e o fato é que, nessa época, começa a se organizar o novo plano, não é, de organização da administração municipal, o novo plano de urbanização da cidade, não é? E, naturalmente, a sua nova configuração política. Então, um marco importante disso, não é a obra do Largo da Memória, que se transforma em Praça do Rinque, onde se coloca quer dizer, a Praça de Memória Cívica é transformada numa praça de entretenimento, não é? Passa a ser o lugar onde chama-se Praça do Rinque, porque tem um rinque de patinação, não é? Hoje não existe mais, mas na origem, não é? Quando a obra foi feita, a praça foi marcada pelo rinque de patinação, não é? Depois, em 1910, acontece a inauguração do Palácio Araribóia, não é? Hoje a Secretaria de Fazenda, ali na Rua da Conceição, não é? No antigo campo do Pelourinho, não é? Ali tinha o Pelourinho, então apaga-se não só a instituição escravocrata típica, não é? Mas há uma reconfiguração simbólica da região que passa a abrigar a sede da Prefeitura de Niterói e afirma um novo poder político republicano na cidade, não é? E, a partir daí, a gente vai ver uma era muito importante, não é? De ocupação por aterramento, não é? Das áreas do fundo do centro da cidade até o Morro de São Lourenço, essas áreas que eram todas elas alagadas, não é? E de mangue, não é? E que não eram não era possível, não é, fazer a ocupação delas com aquela situação. Então, esse processo de afirmação da Prefeitura de Niterói, dessa identidade republicana, combina, não é contemporânea, não é? O decorre disso, o novo projeto de urbanização da cidade e que se caracteriza especialmente pela conquista de terras em direção ao Morro de São Lourenço, não é? Buscando, né, criar o Porto de Niterói e a conexão ferroviária. Esse projeto só vai se concluir na década de 20, não é? Hoje a gente ainda tem o caso da Avenida Feliciano Sodré, o Porto de Niterói, a antiga estação ferroviária ainda está lá, não é? O mercado municipal,
não é? Que foi reinaugurado recentemente, não é? O prédio, o antigo prédio do Tribunal de Contas, não é? Da Renascença Fluminense, a praça, toda aquela urbanização ali da área, não é? É tudo produto de aterro. Ali tinha um grande saco de água, né? Uma enseada ali, não é? A configuração terrena era totalmente diferente e, basicamente, tudo aquilo que vai ao longo do Morro de São Lourenço, depois Morro de Fátima, tudo aquilo era área de alagadiço, não eram áreas ocupadas. Não é? Então, tudo isso é aterrado nas décadas de 10, na década de 20, e que permite a expansão urbana da cidade naquela direção, uma nova conexão por terra com o São Lourenço e com o Fonseca. E esse aterramento, né, vai levar à possibilidade da renovação da linha ferroviária, do porto, da estrutura portuária que Niterói não tinha, era dependente do Rio de Janeiro, não é? Vai, sobretudo, criar a ligação terrestre regular do centro da cidade, não é? Do núcleo original da Praia Grande, com a região de São Lourenço e em direção ao Fonseca, não é? Que eram áreas que até então eram acessíveis basicamente por água, não é? Então, isso transforma completamente a paisagem da cidade em direção a essa área de ocupação antiga das terras, não é? E, coincidentemente, não é? Quer dizer, esse processo de criação da prefeitura, de um novo plano de urbanização da cidade, não é? De expansão urbana da cidade, de criação de uma infraestrutura nova para a cidade, coincide também com a promoção de uma nova leitura do passado da cidade, não é? Que revigora a lembrança da ocupação histórica, antiga, original, não é? Do aldeamento indígena. Então, é a partir de 1904 que a gente vê a promoção do culto de Araribóia, não é? A construção não só do busto, né? Que foi inaugurado na antiga Praça Martim Afonso, ali onde hoje está a estátua da Araribóia junto às barcas, não é? Mas havia todo um processo de ritualização das festas em torno de Araribóia, não é? Que, de certo modo, sobrevive hoje ainda na festa de São Lourenço, não é? Que não tem mais como centro a imagem de Araribóia, não é? Mas naquela altura era a imagem festejada, não é? Então, além do busto, a gente sabe também da conhecida história do quadro, do retrato histórico de Araribóia, feito por Antônio Parreiras, não é? Que causou muita polêmica na altura, justamente porque a encomenda que ele recebeu era para fazer um Araribóia cristianizado, um Araribóia aportuguesado, não é? Um Martim Afonso, não um Araribóia. E o que ele faz depois é a imagem de um indígena com corpo nu, não é? Com a sua capa de pele, não é? Animal, e o quadro sofreu muita crítica por quem encomendou, não é? E o Araribóia, com a inteligência, com a erudição dele, demonstra, não é? Que ele conhecia mais história do que aqueles que se diziam conhecedores da história de Niterói, não é? E justamente em cima da lembrança do encontro de Araribóia com o governador Antônio de Salema, não é? É que ele defende a ideia do Araribóia ser representado não em trajes colonizados, não é? O manto da Ordem de Cristo, mas como indígena, não é? Altivo, não é? E relacionado ao cristianismo, porque o retrato dele, basicamente, é ele caminhando em direção à igreja que estava sendo construída, não é? E é uma pena que esse quadro não esteja devidamente valorizado na cidade, não é? E tratado, né? Ele merecia uma restauração e merecia ter um acesso público, não é? Como Niterói não tem um museu nem da cidade, nem um arquivo público da cidade, não é? O quadro continua na Secretaria de Fazenda, não é? Num gabinete restrito, de acesso restrito da Secretaria, não é? E sem a devida valorização, não é? É um retrato importante na história da construção da memória do Araribóia, porque o debate sobre esse quadro
sublinhou os dois araribóias, digamos assim, né? As duas leituras do araribóia, não é? O araribóia cristianizado e o araribóia indígena, não é? O araribóia Martim Afonso, não é? Batizado Martim Afonso, e o araribóia que, sem deixar de participar do mundo cristão, né, a partir da construção da igreja, continuou ocioso da sua condição indígena, não é? Então, essa dupla leitura, não é? Da memória de Araribóia, ela viveu também no início do século XX, não é? No contexto da promoção dessa memória do passado indígena, da ocupação das terras onde a cidade de Niterói se constituiu. Seria melhor a gente dizer assim, não é? É a lembrança do processo de ocupação das terras onde, no século XIX, se constituiu a cidade. Não é importante a gente chamar a atenção para isso, porque cidade não é só um lugar, não é? Onde vive gente. Cidade é um modo de vida, não é? E, sobretudo, se define, não é, como corpo político, que vai definir aquilo que é coletivo, o que é o espaço público, não é? Antes da cidade, a gente tem ocupação, povoamento, não é? Povoação, o que não significa dizer que as pessoas não tivessem vida social, não é? Mas, em princípio, elas estão limitadas à sua condição privada, individual, não é? Não há projeto de corpo social, não é? Então, a cidade é aquilo que representa, não é, um processo de construção de um corpo social. Naturalmente, isso envolve estruturas de poder. No caso de Niterói, estruturas de poder monárquicas, não é? Depois republicanas, não é? Mas é interessante a gente lembrar, não é, que essa memória ancestral da cidade indígena, não é? Ela, na verdade, é daquelas coisas que a gente mesmo sabe que não tem lógica, não é? Porque a gente sabe que índio não faz cidade, índio não mora em cidade, não é? A marca indígena, não é? É viver em comunidade, não é? Na comunidade das aldeias. Então, é uma memória que não combina muito, não é? Ainda que ela favoreça a ideia de que Niterói tem uma história anterior à formação da cidade, não é? E isso chama atenção para o fato de que a cidade não é uma coisa que brota da árvore, não é? Tem um processo de construção de relações sociais que, no caso da Baía de Guanabara, foi definido pelo processo de dominação colonial, não é? E que depois andou junto com as transformações políticas, não é? Primeiro do Império Português, não é? Da coroa portuguesa e depois da afirmação do Estado Nacional Brasileiro, não é? Mas o que importa aí, não é chamar atenção para que essa memória ancestral, indígena, da ocupação das terras de Niterói, ela serviu muito bem no contexto republicano para apagar a memória monárquica da cidade, não é? E, naturalmente, esvaziar de legitimidade as antigas lideranças associadas aos grupos políticos imperiais, não é? Do Império monarquistas, não é? Então, essa memória indígena da Araribóia, não é? Ela é uma memória que foi construída no processo de afirmação da identidade republicana de Niterói, não é? E certamente se combinou com o processo de esvaziamento, não é, das lideranças monarquistas e, especialmente, não é, da legitimidade, não é, que o discurso monárquico poderia ter. Não é? A gente pode dizer, por exemplo, que o caso de Niterói hoje ser um município em termos de área pequeno, não é? Tem a ver com esse processo, porque, na verdade, Niterói era um município de muitas terras, incluía, por exemplo, São Gonçalo, que é um município enorme, não é? Que Em era a maior parte da 1890, área né? rural de Niterói e que foi separado do núcleo urbano
da antiga Praia Grande, não é? Porque, evidentemente, era uma forma de esvaziar as lideranças monarquistas na capital estadual, que deveria ser a ponta de lança da construção da ordem republicana. Não é? Então, ia ser difícil garantir a afirmação dessa ordem republicana se a cidade se mantivesse com a presença destacada, não é? Das fortunas, das personalidades, não é? Do tempo do Império. Então, essa reconfiguração do território da cidade, e que fez Niterói ser um município bem pequeno em termos de área, não é? Certamente traduziu a ideia de concentrar o controle republicano sobre a capital do estado do Rio de Janeiro, naquela altura, não é? A antiga província imperial transformada em estado republicano, né? Então, não há dúvida, não é, de que todo esse processo de afirmação da nova ordem republicana, não é, se traduziu nessa mudança de leitura, de interpretação da história da cidade, substituindo a lembrança do beijamão de Dom João como fato originário, não é, da cidade, por uma lembrança ancestral, que é a lembrança do aldeamento indígena. E com isso você reelaborou a memória da cidade de Niterói, não é? Que eu, pessoalmente, acho que é interessante, porque lembra a gente que a cidade não é uma coisa que nasce pronta, não é? Ela vem sendo construída ao longo do tempo. E não há dúvida nenhuma, não é, de que a cidade de Niterói é o produto da ocupação, do povoamento das áreas das antigas bandas de além, né, o outro lado da Baía de Guanabara, não é? E cuja ocupação, não é, tem na Constituição do Aldeamento Indígena, a concessão das Seis Marias da Araribóia, como um fato marcante. Não é? Certo. E já até caminhando para a nossa reta final, quer dizer, tem algumas questões aí, né? A destruição da casa de Dom João, algumas ruas no centro, né? Você tinha a Marechal Deodoro, que também era ligada a personagem, era a Rua da Princesa ou do Imperador, né? Mas você tem algumas mudanças nesse sentido, né? No espaço público. Não há dúvida nenhuma que isso se relaciona, né, com o apagamento da memória monárquica da cidade. Não é? Quer dizer, você destruiu o palacete onde o rei ficou, não é? E onde era a sede do governo local, né, da província, inclusive, não é? É evidente, não é? Quer dizer, depois tem a outra sede, que vai ser ali onde hoje é o Colégio Aurelino Leal, não é? Que quando o Nilo Peçanha traz a capital de volta para a cidade de Niterói, não é? Ele compra o palacete em frente, não é? O Palacete Sende, que hoje dá origem ao Palácio do Ingá, que tem o Museu do Ingá. Mas Sim, sim. o palacete de governo era em frente ao Colégio Aurelino Leal. Então, ele não precisava ter outro palácio para ficar no mesmo lugar, não é? Ali, evidentemente, tem uma caracterização simbólica decisiva, não é? Dizer que ele não vai ser um governador republicano, não um presidente de Estado, como se dizia na época, não é? Republicano no palacete do presidente de província imperial, não é? Então ali ele marca uma diferença de regime, não é? Atravessando a rua, o que é sensacional, não é? E o Palacete São Domingos, na sequência dos anos, vai desaparecer, não é? Do mesmo modo que a rua atual Marechal Deodoro ganha o nome, não é? Do fundador da República, que ele proclamou a República, o Marechal Deodoro, não é? E que é a rua conhecida pelo Palacete Imperial, não é? Ou também hoje chamado de Palacete, chamam de muitas formas, não é? Mas é o Palacete da Praia Grande, não é? O Palacete Imperial, o Palacete de Dom Pedro II, não é? Que é hoje onde tem ali aquele conjunto, não é? Que vai do restaurante popular, não é? Passando pelo pedaço da Secretaria de Fazenda e que termina na quadra, no fundo, não é? Com a agência bancária. Não é? É um prédio que hoje está parcialmente abandonado, em ruínas por dentro, mas aquilo era uma propriedade adquirida por Dom Pedro I, não era um palacete, e era uma construção mais, enfim, elegante da cidade no seu tempo, não é? E
foi adquirida pela província, não é? E se tornou um centro administrativo da administração provincial. Então, é uma provocação, né? É você, diante do palacete do imperador, não é? Você colocar o endereço, não é? Com o nome daquele que derrubou o império, não é? Então, a história de Niterói é marcada, não é, por essas reconstrução, não é, da memória da cidade, apagando as marcas da associação da cidade com a monarquia e aprofundando a ideia da cidade identificada com a ordem republicana, não é? Então, a gente tem a Avenida Feliciano Sodré, que é o grande governador da época, não é? Dessa Primeira República, né? No Brasil, no Niterói, foi prefeito, depois governador, foi como prefeito quem começou o processo da construção do porto, né? Que foi concluído na década de 20 no seu governo como presidente de Estado, como se dizia na época, não é? Então, é muito claro que a história de Niterói é marcada por esse processo, né, de que a memória imperial, monárquica da cidade vai sendo aos poucos enfrentando a concorrência republicana, e a concorrência republicana vai levar ao apagamento de marcas imperiais na cidade. O Largo da Memória, Praça do Rim, que eu acho que é o melhor exemplo, não é? Que esvazia o sentido político do Largo da Memória, como praça cívica, não é? E transforma ela em espaço de lazer, entretenimento da cidade, não é? Agora, a gente não pode esquecer, não é, que, além dessa construção da cidade republicana, que caracteriza especialmente a área do centro, e essa construção em direção ali à Praça da Renascença Fluminense, ali no Mercado Municipal, aquela região ao pé do Morro de São Lourenço, não é? Nessa mesma época, a partir dos anos 30 especialmente, não é? Mas não, já começa nos anos 20, não é? A organização da ocupação da região de Caraí, não é? Que já vinha ocupada desde o século XIX, né? Sendo ocupada desde o século XIX, mas era uma área de areal, também não era fácil Ingá e Caraí ser ocupada, não é? Mas sobretudo, a partir dos anos 20 e 30, que aquela área começa a ganhar, assim, consolidar o seu processo de ocupação, sobretudo, não é? A partir da imagem da cidade balneário, não é? Então, ali a gente vai ter uma cidade que vai associar Niterói ao turismo, a Niterói ao lazer, não é? Aos esportes, e vai associar, não é? Marcar aquele ambiente, não é? Pela construção do Cassino Icaraí, não é? O hotel original é inaugurado em 19, se eu não me engano, não é? No finzinho dos anos 10, enfim, importante na década de 20, e aí, no meados da década de 20, o hotel é vendido, é derrubado, e em 38 se inaugura o prédio que está lá hoje, que é mais ou menos o prédio da reitoria da UF, não é? E ali a gente vai ver o sentido da cidade, não é? Se transformar, não é? Deixando para trás essa ideia de Niterói como centro político e construir a ideia de Niterói como centro de vida social, não é? Se a gente pode dizer que hoje a integração com o turismo de Niterói talvez seja um pouco bem diferente, porque não tem cassino, não tem esses hotéis na beira-mar, não é? Não há dúvida nenhuma que essa ideia da Niterói como cidade de qualidade de vida e tudo, não é? Desse ambiente de vida saudável, de cidade aprazível, não é? Em grande medida, ela se sustenta, não é? Nessa memória da cidade balneário, não é? Interessantíssimo isso. E, Paulo, você gostaria de, antes de eu pedir as suas considerações finais, você gostaria de destacar mais algum ponto dentro da história da cidade? Eu acho que é importante a gente lembrar, não é, que a memória, as comemorações, não é, em torno da memória da cidade, sempre são momentos de festa. A gente se orgulha da trajetória coletiva, não é? Mas
essa festa ela se torna mais interessante quando a gente é capaz de combinar o ambiente da festa com o ambiente de reflexão, não é? E a gente olhar, de certo modo, não é? Com uma visão crítica aquilo que a gente construiu, não é? Então, a festa é, ao mesmo tempo, a celebração da cidade ter chegado aqui, nesse ponto, não é? Mas é também o momento que a gente olha para trás e pensa o que que a gente fez até aqui, não é? Então, eu acho que eu torço, não é, para que esse momento de comemorações de 450 anos da cidade seja um momento em que a vida niteroense conquiste, não é, o orgulho, a alegria de ser a cidade que é, não é? Afirme esse gosto de ser niteroense, mas faça desse gosto também um motivo para reflexão sobre a trajetória da cidade e que a gente consiga se inspirar nessa reflexão crítica e nessa alegria de viver na vida coletiva, não é? Encontre nisso uma inspiração para a gente construir uma cidade cada vez melhor e, sobretudo, com mais justiça social. Obrigado, Paulo.